4 ao verso 13. Nós estamos numa série de reflexões no livro de Atos, na proposta do discipulado, na proposta da visão da expansão do reino de Deus, na expansão do governo de Deus sobre a vida humana. Domingo passado pregamos nos versículos 1, 2 e 3, e agora nós vamos estar trazendo a palavra no versículo 4 ao 13, né? O título da palavra deste domingo, hoje, agora, é apesar de Deus está no controle. Apesar de Deus está no controle. Você que está em casa, se você não estiver ouvindo direito, vendo direito, você manda aí um chat, fala com o Flávio, fala com a gente, para a gente melhorar. E se você estiver sendo abençoado, eu queria te convidar a curtir, se você estiver no YouTube, a se inscrever. Eu queria convidar você a compartilhar. Se você fizer isso, você está participando da obra de Deus, proclamando o Evangelho também. Fiquei contente de ver a Grazi aqui, a Graziela conosco aqui no louvor, glória a Deus por isso, né? Vamos para a leitura, vamos lá? Em Atos 13, 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aqui é Paulo e Barnabé. João estava com Paulo e Barnabé. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram em Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir da palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, é outro nome, esse é o outro nome dele, do Bar Jesus, opôs-se a ele e tentava desviar a fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateava procurando quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Amém. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus, que é Senhor nosso, rocha nossa e nosso Redentor. Amém? Amém. Nem sempre as coisas fluem, né? Saí da escola dominical, cheguei em casa e o meu filho disse: pai, a pia da cozinha não está entupida. E aí a Eva disse: eu preciso fazer a comida, gente, vamos lá, e como é que a gente faz? E eu e o Vinícius começamos na tarefa de bombeiro, né? Verdadeiros Mario Brother, né? Vamos desentupir a pia. Desmontei a parte de baixo da pia, tirei o sifão, aquela coisa maravilhosa, cheirosa, agradável, que as nossas casas nos oferecem em certos momentos. Enfiei mangueira, fiz isso, fiz aquilo, vai. A Eva disse: Vinícius, vai buscar uma marmita para nós, porque não tem condição de eu fazer comida com esse cheiro, com essa situação. E o Vinícius foi buscar a marmita, e ainda nós comemos, até que tivemos uma ideia, e aí depois dessa ideia conseguimos desentupir a pia, e ela está lá agora fluindo. E a Eva estava sentada lá, colocando tudo no lugar de volta e tudo mais. Nem sempre as coisas são agradáveis, bonitas, redondinhas, como nós sonhamos, ou como nós queremos, e nunca foi assim. Então, se nós somos idealistas, nós estamos cometendo um erro e correndo o risco de ficar frustrados. A vida não é justa.
A vida nem sempre é boa. A vida é cheia de situações inusitadas que nos atropelam, nos dão tristeza, nos deixam com raiva. Pessoas nos decepcionam, sistemas não funcionam, pia entope. E assim a gente vai lutando. Aqui no texto que nós lemos, nós temos a bela, maravilhosa e gloriosa Igreja de Cristo Jesus fazendo a sua obra. E aqui ela está representada por Paulo, Barnabé e João Marcos. E qual é a obra que esta igreja está fazendo? Essa obra é movida pelo Espírito Santo. Lucas, o autor de Atos, faz questão de mostrar que o Espírito Santo estava agindo sobre aquelas pessoas, e eles estavam testemunhando. Isso está em Atos 1:8, testemunhando, dizendo de quem é Jesus. Não é apenas falando, apregoando uma teoria, ainda mais naquela época que a filosofia estava em auge, e havia pregadores ambulantes, filósofos ambulantes, falando um monte de coisa bonita para todo lado, mas a fé cristã não era propagada dessa maneira, ela era testemunhada. Eu vi, eu sinto, eu entendo, eu vivo isso, isso é parte de mim, eu compreendo, eu enxerguei Jesus. Ela era testemunhada, diferente dos filósofos que falava de uma realidade onde era intangível, onde eles não estavam, onde eles não tocavam, onde eles não viviam. Muito bem, então a igreja movida pelo Espírito Santo, ela está propagando o governo de Deus sobre a face da terra, e ela vai bem, obrigado. Contudo, ela não deixa de ter os contratempos. Olha para Paulo, aqui é o seu primeiro trabalho missionário, que beleza. Eu acho que lá em Antioquia, joelharam, colocaram a mão sobre a cabeça dele, de Barnabé, de João Marcos, e o enviaram. Vai proclamar o Evangelho, como nós fazemos, como já essa igreja já fez com inúmeras pessoas, e muitos deles estão aí fazendo a obra do Senhor de forma bonita e grandiosa. Glória a Deus por isso. Mas quem é esse Saulo ou Paulo? Quem é esse ser, né? Ele é uma pessoa que se converte no caminho de Damasco. Nós já pregamos sobre isso, lemos sobre isso, e lá em Damasco ele é batizado, e depois disso nós temos notícia por Gálatas, escrito do próprio Paulo, que ele vai ter uma experiência de cerca de 3 anos, vai ter uma experiência por cerca de 3 anos com Cristo Jesus. Logo ele volta para a cidade de Damasco, onde ele se converteu, e ele prega o Evangelho de forma tão intrépida que o pessoal quer matar ele. Veja só, não saiu como ele queria. Ele prega o amor e tem ódio sobre ele. Ele prega a paz, mas o tumulto acontece na cidade, tanto que ele tem que sair foragido de lá. Vocês sabem a história do cesto da meia-noite, o cesto da madrugada, que é a forma que eles retiram Saulo para poder não ser morto na cidade de Damasco, por de tamanho tumulto que estava acontecendo. Barnabé, o companheirão, o discipulador, o orientador, pega Saulo pela mão e leva para Jerusalém. Vem cá, vou te apresentar para os nossos líderes, vou te apresentar para a nossa igreja. Não é só aqui em Damasco, você vai. E ele chega e é apresentado para Tiago, irmão de Jesus, e para Pedro, que eram os grandes líderes da igreja, e eles então o autorizam, eles respaldam a conversão de Saulo, e ele começa em Jerusalém a pregar de tal maneira que as pessoas querem matá-lo de novo. As coisas não funcionam, gente. Estava tendo paz em Jerusalém, tem um texto que diz que antes de Saulo chegar lá, estava tudo bem, a igreja estava crescendo, e estava tudo bem, mas agora, porque Saulo está lá, e ele é tão intrépido, e ele deixa o farisaísmo, e entra para o cristianismo, né, que até então não era chamado cristianismo, era chamado os discípulos, os seguidores, e também apelidado os do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, e esse pessoal agora estão novamente incomodados com a presença de Saulo, tanto que Barnabé pega Saulo e o leva de volta para a terra dele.
4 anos aproximadamente depois da conversão, ele já está quase foi assassinado em Damasco, agora novamente em Jerusalém, tumulto, melhor tirar o rapaz da cena, porque o rapaz é muito eloquente, é muito duro, ele é muito tremendo, não dá. Levaram então Saulo para sua cidade natal, para Tarso, e aí nós temos um período de aproximadamente 6 anos, que nós não sabemos o que aconteceu, mas ele ficou no banco da igreja, não há nenhuma fala do que ele fez, só que o Espírito Santo não para, só que a igreja não para, a igreja não é e não depende de uma pessoa, de um pastor, de um missionário, ela está acima e a obra do Senhor nunca vai falhar e nunca vai parar, e ela continua crescendo, e nós lemos aqui a história de Pedro, que vai ver o Espírito Santo agir em lugares onde a fala era grega, onde lugares estrangeiros se apresentava, e a igreja de Antioquia surge, e quem vai para Antioquia? O discipulador de Paulo, Barnabé, e ele vai ser pastor lá, e a igreja cresce, ele precisa de um auxiliar, e aí ele vai até Tarso chamar o encrenqueiro, o barulhento, o complicado Paulo. Paulo é tão complicado que mais para frente, se você ler as 2 cartas de Corinto com atenção, você vai ver que é briga e briga. O pessoal culpa a igreja de Corinto, né? Afinal de contas, quem escreveu a carta foi Paulo, mas ele era a pessoa que queria que a coisa acontecesse, ele era a pessoa que era aquele que falava o que tinha que ser falado, mas a turma do mimimi não gostava disso, e é aí que as coisas se enroscavam na vida desse tal de Paulo. Irmãos, quantos de nós já vimos a nossa história caminhar até um certo ponto, e o sonho e o ideal se desfazer? Quantos de nós já ficamos decepcionados com o desenrolar da nossa caminhada? Isso não pode, como não pôde conter o mover de Deus sobre a sua vida. Repito, isso não pode diminuir você, fazer você menor, porque Deus, apesar de todos os atropelos, continua te amando, continua querendo usar você, e Ele continua te chamando para fazer parte da propagação deste Evangelho bendito de Cristo Jesus. Você não é um espectador da fé, você é um participante da proclamação do governo de Deus, e mesmo que, assim como a vida de Paulo foi cheia de problemas, lutas e entraves, o Senhor continua agindo através de cada um de nós, através da igreja. Olha para a história da igreja, irmãos, eu gosto de história, e eu tenho que tomar cuidado para não ficar depressivo, porque a hora que eu começo a estudar a história, as várias versões, porque sabemos que a história é uma versão de um historiador, né? Ela precisa ser ouvida com criticidade, cuidado, porque pode ser que aquela versão, né, disseram para mim que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Hoje há inúmeras versões dizendo que Pedro Álvares Cabral só foi mais um que passou aqui, que oficializaram, mas que na verdade muitos outros já estiveram no Brasil, nas terras, né, de Portugal, que isso daqui já era um lugar conhecido e tudo mais. Bom, mas eu fico desanimado, porque na história da humanidade, quantas coisas não funcionaram, não deram certo, e é possível que quando você olha para essa realidade, você possa ficar desanimado, você possa ficar sem alento, você possa ficar sem perspectiva de seguir em frente, mas a palavra de Deus está dizendo para você hoje, que não é assim que você deve enxergar a vida, que os teus olhos precisam ser colocados acima da pia entupida, acima do problema, acima daquilo que muitas vezes te segura, acima daquilo que não parece bem, acima daquilo que te decepciona, acima de.
E é isso que o Espírito Santo fez com Paulo, com Barnabé e com João Marcos. Paulo, já falei, um cara afoito, dedicado, mas intrépido, corajoso. O que tinha que fazer, ele fazia. Barnabé, ponderado, educado, respeitoso. De repente, João Marcos era meio fraquinho, novo na fé, menino ainda, e um tanto frágil. Começou a contestar o Paulo. Barnabé ficou no meio. Paulo era discípulo de Barnabé. João Marcos era discípulo de Barnabé. Agora, Barnabé tinha que ser o conciliador entre os dois. E vocês viram no verso 13? Não deu certo. Tiveram que colocar um para um lado e o outro para o outro. João Marcos volta para Jerusalém. Mas por que, Deus, que as coisas não funcionam? Mas por que, quando a gente planeja, a gente sonha, parece que tudo vai acontecer e de repente não é daquele jeito? Mas graças a este ocorrido, que não foi nada agradável, e depois consertado, na segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer: chama João Marcos, meu querido amigo, se reconciliar os dois, né? Pede para ele trazer os livros e a capa também, estou precisando. Apesar desse entrave, João Marcos vai escrever o primeiro evangelho que nós temos. O evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, mais próximo de Jesus, e foi base e fundamento para Mateus e Lucas, que vão também construir os seus evangelhos se utilizando de João Marcos, porque ele ficou aos pés de Pedro, e Pedro conviveu e viveu e era o grande líder da igreja, e ele então, percebendo que o tempo de Pedro ia acabar, cheio do Espírito Santo, João Marcos, cheio do Espírito Santo, resolve fazer os seus apontamentos sobre a vida de Jesus, e surge um livro que Deus achou por bem ser canônico, ser sagrado, e nos serve hoje como Sagradas Escrituras. Eu posso não entender, você pode não entender, eu posso não aceitar, você também pode não aceitar, eu posso ficar decepcionado, você pode ficar decepcionado, mas Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. E aí então, João Marcos, Saulo e Barnabé, no seu primeiro investimento missionário, estão na ilha de Chipre, que é uma ilha do Mediterrâneo. Foram para lá, provavelmente, porque Barnabé era natural de lá, devia ter parentes, amigos, estratégia missionária. E eles então andam pela ilha toda, até que chega na cidade de Pafos. E quando chega na cidade de Pafos, existe lá um homem chamado Sérgio Paulo, um procônsul, uma autoridade romana, que está interessado no evangelho. Agora sim, a igreja vai crescer, as coisas vão acontecer. Olha só, o procônsul quer ouvir da palavra de Deus, mas o procônsul tinha um assessor, e o assessor, um tal de Bar Jesus, provavelmente era judeu, era uma tranqueira. Bar Jesus, porque o nome Bar Jesus é judeu. Era um homem complicado, era um falso profeta, era um pastor daqueles que só tem interesse pessoal, só tem ambição egoísta, e é a partir daí que ele fazia as suas profetadas, e ele encantava Sérgio Paulo. O procônsul não conhecia a palavra, então achava que o que Bar Jesus falava era verdade, e o tinha como assessor, porque Sérgio Paulo era uma pessoa sedenta da palavra, ele queria o verdadeiro Deus, ele buscava. E então, quando foi chamado o trio, né, Barnabé, João Marcos e Saulo, para falar, esse sujeito já começou a objetar: não venha, vocês, olha, Sérgio Paulo, senhor, eles não são boa gente, trazem aqui uma palavra que não é correta. E então, na frente do procônsul, o corajoso, destemido e bocudo, né, Paulo manda uma maldição sobre aquele homem: você vai ficar cego por um tempo para aprender
a não se opor à palavra de Deus, porque você é falso. A palavra que você pronuncia em nome de Deus é sua, não é de Deus. Quando Lucas descreve isso, ele está dizendo: não foi fácil, não foi agradável, não foi de morro abaixo que o evangelho, que o reino de Deus, que o governo de Deus foi sendo propagado. Foi cheio de lutas interiores e exteriores, cheio de problemas e dificuldades, com improvisos e situações adversas, e assim é a vida de todo servo de Deus. E o que eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem? Primeiro, não viva para si, porque isso tudo que eu estou falando está ligado à proclamação do governo de Deus, e é para isso que nós existimos. Não viva para si. A cada instante, no trabalho da igreja, em cada ato, coloque diante de Deus: Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero abençoar vidas, eu quero proclamar o reino de Deus. Mas é sabido que, pelo texto bíblico, pelas histórias, por Atos dos Apóstolos, que mesmo que você faça essa oração, e mesmo que isso seja sincero, você não vai ter uma vida cor-de-rosa, uma vida bonitinha, e tudo certinho, e tudo muito bem e agradável. Não vai, porque nós temos muita coisa errada. Nós estamos no reino do diabo, nós estamos no reino dos homens, nós estamos no governo da arrogância. Lembra do sermão que eu preguei, onde nós vemos aí o prazer, o poder e o dinheiro sendo a tríade que move a humanidade, de forma, levando as pessoas a matarem umas às outras, a cometerem injustiça? E o reino de Deus que nós estamos proclamando, ele promove justiça, a paz e a alegria, semeada pelo amor de Cristo Jesus. Então vai ter choque, vai ter contratempo, vai ter dificuldade, mas a segunda coisa que eu te peço, além dessa oração de não viver para si, mas viver para o reino de Deus, olhe para o Senhor, olhe para o Espírito Santo de Deus, deixe o Espírito Santo te conduzir, coloque a tua mente nas coisas do Senhor. Às vezes nós vamos sendo tomados por essas circunstâncias, então o nosso estado emocional vai ficando alterado, nós vamos sendo tomados pelo cotidiano, pelo que vai acontecendo, e muitas vezes a nossa fé vai diminuindo. Ora, eu estou aqui tentando fazer a vontade de Deus, e aí olha só o que acontece comigo, olha só o que aconteceu ali na igreja, olha só o que está acontecendo agora. Em nome de Jesus, reaja a isso, e olhe para a obra de Deus que está acima de nós, olhe para o Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, o livro da revelação. Ele foi escrito porque a igreja estava sendo capturada e morta pelo Império Romano. O Império Romano, no século I, por volta do ano 80 a 90, principalmente um pouco antes, aliás, 74, 75, nós temos César queimando Roma e culpando os cristãos. Provavelmente, Paulo foi morto nesse reinado, no reinado do louco César. César era tão louco que abriu a barriga da sua mãe para saber de onde ele nasceu e matou a sua mãe. Daí vem a palavra cesariana. Olha que monstro que esse cara era. Muitos cristãos foram perseguidos e mortos. E aí, como que eu compreendo a Cristo? Como que essa igreja consegue olhar para Cristo quando o meu filhinho está sendo jogado numa arena para que um leão ou um urso o devore ou o espedace?
Como que eu compreendo ao Senhor Jesus quando a minha filhinha de 10, 12 anos, ela é jogada para um gladiador degolar diante de um público como um espetáculo? Como que eu compreendo a Deus e a fé caminhando e o reino de Deus sendo proclamado em circunstâncias tão difíceis? Então Deus vai até João e diz: João, você vai escrever um livro chamado Apocalipse, Revelação, para revelar o quê? Revelar que apesar das circunstâncias, Deus continua reinando. O livro do Apocalipse tem Jesus como Senhor absoluto, grande e poderoso, acima da história, acima de César. O livro do Apocalipse mostra a vitória final acontecendo e os servos de Deus sendo coroados, sendo condecorados, sendo honrados por sua atitude, por sua resistência. A palavra do livro do Apocalipse é ser forte e corajoso. E diante do que acabamos de ouvir aqui nesse pequeno trecho, que é fruto de todo um caminhar da igreja, a palavra de Deus para nós é essa: seja forte e seja corajoso, meu irmão. Levanta essa cabeça e olha que o Senhor Jesus continua com a sua obra e o Evangelho de Cristo continua sendo propagado, vidas estão sendo salvas, famílias abençoadas, gente transformadas, dependentes químicos sendo libertados, ladrões se arrependendo da sua vida corrupta e se tornando homens consagrados, prostitutas deixando a sua vida maculada e se tornando senhoras abençoadas. Deus continua transformando, curando, e Ele agiu no coração de Sérgio Paulo, e o procônsul se converte a Cristo Jesus, e aí o céu teve festa, porque há uma festa no céu quando um justo, quando um pecador se arrepende. E agora, retirada a pedra de tropeço que estava diante de Paulo e Barnabé e João Marcos, que era o Bar Jesus, esse cara aqui, o procônsul agora entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E na ilha de Barnabé, na cidade de Pafos, nasce uma igreja, povo de Deus, gente santa, transformada por Cristo Jesus. E Deus continua fazendo isso todos os dias, e Ele faz através de você, e Ele faz em você, e Ele fez em você. Se você se lembra da tua conversão, você sabe do que eu estou falando. E você vai cantar dia feliz, o dia da sua conversão, o dia que você entregou a tua vida para Cristo Jesus. Vivemos em épocas complicadas, em época complicada. Muitas pessoas se entristecem com tudo que está acontecendo, às vezes estão decepcionados com a família, hoje mais do que nunca com a questão da política e a polarização do nosso país. Tristeza, dificuldade, muito mais complicado do que uma pia entupida, que foi o que aconteceu hoje, mas que já está resolvido. Mas Deus continua pedindo para o seu povo levantar a cabeça, glorificar o nome dEle, seguir em frente, porque Ele tem, através de você, uma obra. Através de você, Ele quer continuar expandindo o seu governo e levando muitas pessoas para Cristo Jesus. Por isso, não desanime o teu coração, não desanime o teu coração, creia que Deus está no comando para a glória do Senhor. Amém? Temos uma canção? Vamos louvar ao Senhor, e logo em seguida nós vamos